Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Metals. Hoje uma edição mais do que especial por vários motivos, né? Lembrando que esse podcast é da TXM Metals sobre inovação, criatividade, empreendedorismo e eu sou o Maca. Como eu já falei, super edição especial, motivos super especiais. Estúdio novo, estão vendo aqui, estúdio novo, uma inauguração de peso aqui, um convidado de peso para inaugurar numa data mais do que especial, hoje, quinta-feira, às vésperas aí do aniversário de Floripa. Hoje é dia 21, Floripa é 23, correto? Correto. Eu, falando do aniversário de Floripa, eu sou de Blumenau, né? Mas a gente tá aqui com o Rodrigo, que é o cara do Guia Manezinho, ele entende Floripa melhor do que ninguém, tá? Então vamos começar, estúdio novo, vocês estão vendo aqui que a gente tá num local super bacana, agradecer ao nosso patrocinador aí, o pessoal da ARR, que fez esses painéis aqui, ó, pra gente. Eles não são só bonitos, eles são acústicos também, então tem todo um trabalho de isolamento acústico aqui, de diminuição dos ruídos, e ele é personalizado. Então você aí que tem uma empresa, quer montar um estúdio de podcast, quer personalizar o seu estúdio, eles são todos personalizáveis, o tamanho deles também. Fala com a galera da ARR que com certeza eles vão conseguir te atender. E o outro motivo mais que especial é a presença do Rodrigo, do Guia Manezinho, às vésperas do aniversário de Floripa. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Salve, raça! Tudo bem? Prazer estar com vocês de novo, né? Sou lá da segunda turma. Olha e me aí. Sinto sempre em casa. É um lugar que eu quero estar, reencontro pessoas, conheço pessoas e a gente passa aqui dentro, não esquece nunca mais. Ainda bem, né? Ainda bem. Então já aproveita, ativa o sininho aí, segue a gente nas redes sociais. No Instagram nós somos o @TXMMethods, no LinkedIn TXM Methods e no YouTube canal TXM Business. Guia Manezinho é? Guia Manezinho, arroba todos, universal. Aí, ó. Arroba Guia Manezinho. Não tem melhor. E o Rodrigo é? O Rodrigo, S de Churrasco, T de Tainha, U de o seu tanso, do Espelho de Pomboca. Ali, ó. Que pesquisando maravilha. Lá atrás, cara, esses dias descobri que o meu sobrenome, apesar de ser muito origem alemã, ele vem lá da região entre Irlanda e Inglaterra, vem do ano 1050, 1100, e o brasão mais antigo que encontraram da minha família diz o seguinte: e neste momento as ferramentas substituam as armas. Que legal, né, cara? Que bacana, bonito, né? Bonito, bacana. Né? Mas essa cultura toda tá na família, tá na essência. Não, eu brinco com meu pai que é engenheiro eletricista, adora uma ferramenta. Eu falei, pai, tá levando até hoje o brasão, né? Se procurar bem no teu carro, aí tem um brasão da família lá atrás, guardado, né? Boa. Rodrigo, vamos começar de antes do Guia Manezinho. Como é que foi essa ideia de entrar no Co-Creation, a segunda turma do Co-Creation, quando tudo tava começando ainda? Me conta um pouco. Boa. Nem nós sabíamos exatamente o que era aquilo, né? Tinha uma possibilidade de edital, de inovação, da gente não saber, será que eu preciso criar um aplicativo? Será que eu preciso criar um roteiro, né? Mas bastava ter uma ideia, né? E a nossa ideia era conseguir apresentar a Floripa de um jeito que fosse menos óbvio no turismo, né? Hoje ainda é muito turismo de massa, turismo de sol e mar. E à época eu tinha uma colega, a Jaque, que se inscreveu, inclusive a Jaque hoje já ganhou um outro edital de inovação, né? Então ela tá super bem, mas na época eu entrei como parceiro dela na empresa dela. E a gente falou, vamos ver o que nós vamos fazer, porque nós tínhamos ideias muito combinantes, vou dizer assim. Aí fizemos uma oficina, duas, chegou na terceira, eu falei, Jaque, a minha ideia e a tua não são a mesma, Jaque, o que nós vamos fazer? E aí conversei na época com o Salomão, com a Clarissa, e disse, olha, pessoal, é o seguinte, na hora que a gente fez o mapa mental, eu estava tentando ir para o lado, ela ia para o outro, a gente tinha objetivos diferentes, eu disse, olha, não, Jaque, nós não estamos falando a mesma língua. E a partir dali desmembrei, disse para eles, olha, seguinte, pessoal, para eu continuar eu preciso seguir sozinho. E na época os dois riram, né? Disse, olha, tá bom, vamos ver, vai até o fim sozinho. E realmente funcionou, né? Acho que eu sou uns bons exemplos de como a perseverança, né? E a confiança na própria ideia, né? Sendo meu equipe, né? Mas inspirando muita gente para fazer algo parecido, mostrando que às vezes a nossa insistência é o que nos leva à realização, né? Daquela ideia. Nossa, cara. E o nome Guia Manezinho surgiu ali naquele momento ou demorou um pouquinho? Eu tinha já a ideia, a gente chegou a fazer validação de naming, né? E uma das coisas que surgiu na época, mas se tu virar uma empresa muito maior, né? O Manezinho é muito local, né? Então é uma coisa que sempre se faz, mas o meu trabalho sempre foi com identidade local. Então eu dizia assim, eu vendo pertencimento e identidade. Palavras que hoje estão em alta, né? Muito assim, fala identidade local, marca, experiência, assim. Lá atrás eu estava falando disso. Né? Eu dizia, não, eu vendo ideia, eu vendo pertencimento. As pessoas vão se sentir mais parte de Floripa com o que eu faço. Aparentemente é uma coisa intangível, né? Mas com o trabalho isso foi ficando muito mais fácil de perceber. Então ele foi validado, me deram algumas vezes, eu falei, não, eu bati o pé, eu acho que era isso mesmo. E hoje é uma marca, né? E era muito interessante porque a gente estava naquele momento
não tínhamos, por exemplo, a ponte de luz aberta, não tínhamos o Lago da Alfândega restaurado, então a parte cultural, a parte histórica da cidade estava muito mais maltratada. Então eu estava atuando justamente numa frente mais dura, né? Não tínhamos, por exemplo, o Museu de Florianópolis, né? Então a Praça 15 estava situação ainda pior, então eu estava indo realmente na contramão, né? Mas era isso que justamente buscava, né? Na época nós tínhamos os eixos, se não me engano, era turismo, moda e arquitetura, alguma coisa nessa design, alguma coisa assim. E acabei seguindo, né? Tomei uma porrada lá no meu pitch. O avaliador dizia, mas tu não tem escala aí. A gente conseguiu, depois de anos, mostrar que esse era o caminho, né? Primeiro consolidar e depois avançar. Mas a gente vai falar mais disso adiante. Cara, de forma bem resumida, o pessoal com certeza já sabe o que é o Guia Manezinho, mas tem gente que não é de Santa Catarina, então não tá tão acostumado. Já te perguntaram isso 1 milhão de vezes, o que é o Guia Manezinho? Eu brinco com a turma hoje que eu sou um hub, né? E eu sou um hub de conteúdo de Floripa. Então, o que esse hub faz? Eu conto histórias da minha cidade de todos os jeitos que eu conseguir. E como é que eu faço isso? Então, a base sempre foi as caminhadas culturais, né? Os walking tours. Mas essas caminhadas estão ficando cada vez mais específicas, né? E aí, por exemplo, quando eu gravo um conteúdo de vídeo, do Guia Manezinho, eu falei Gui porque me chama até de Guilherme, acho que é Gui. Mas não é o Gui, eu já respondo, né? E quando eu gravo isso, eu não falo de praia em Floripa, por exemplo. Então eu tô muito direcionado, eu tô sempre contando uma história, alguma coisa voltada à memória, cultura, patrimônio. Se eu tiver alguma coisa de elemento natural, ela também vai ter um aspecto cultural intrínseco, precisa ter. Então, quando eu estou entregando um vídeo, eu também estou gerando conteúdo que reforça a minha marca, mas eu também estou valorando aquilo. Hoje, por exemplo, com as collabs de publicação de Instagram, isso ainda fica muito mais possível, né? Vou te dar um exemplo agora. Gravei uma série com um parceiro de São José, uma empresa importante, né, do eixo aqui, e a gente fez collabs contando a história de São José. Então, veja que o fato de me dedicar tanto a conteúdo e não a visual, como é... Seria mais fácil pra mim? Bota um vídeo de drone, bota um Reels, assim, que é 5, 7 segundos, viraliza. Mas quando eu tô viralizando, eu tô conversando com quem? Exato. Então, a conexão, esse senso de pertencimento que eu dizia lá atrás, ele vai sendo construído, consolidado o tempo todo. Então, ele é um processo muito mais sólido, eu vejo dessa forma, né? Então, as pessoas que me acompanham, elas já têm Elas dizem, se o Rodrigo tá fazendo uma coisa boa, eu quero tá. Então, esse relacionamento, ele é insubstituível para mim. Claro. Né? Claro que isso vai me dando um trabalho mais de resposta, né? Eu cresci muito, né? Tô com 33 mil seguidores reais, né? Boa. 80% do meu público mora na cidade, o que é uma loucura. Quando tu fala em turismo, né? Não, imagina, o Rodrigo, na temporada me perguntam, e aí, muitos turistas? Eu digo, quase nenhum. Deu risada, assim, quase nenhum, mas mora aqui no Campeche. Cara, quando tu tira férias? De dezembro e janeiro. Sério? Sério? Vocês acham que eu, trabalhando cultura, história, memória, 38 graus, vou estar eu andando no centro? Então, assim, até a lógica da distribuição do financeira e ocupacional do meu trabalho é diferente. O que eu vou fazer em janeiro? Privativo. 2, 3, hotel que tem uma excelente diária. Então aí eu vou estar num carro confortável, fazendo aquele approach, né? Então também funciona. Mais personalizado. Também. E aí esse personalizado de fato né? Faço uma entrevista antes, ver qual é o tipo de gosto, né? Então aí ele é bem específico, né? Massa. Pelo que eu entendo, o teu grande forte é a contação de histórias. Isso, né? Eu lembro de um episódio que talvez tu nem saiba. A gente foi fazer o Summit da TXM lá no norte da ilha. Isso. E aí o Rodrigo tinha me pedido uma lamparina, um lampião, né? E que tinha fogo. Eu falei, gente, eu tava organizando, não pode, né? E tal, não sei o quê. E o Rodrigo levou. Tá? Levei a pomboca? A pomboca. E aí o lugar é fechado e tem aquele sistema em cima que se pega a fumaça, solta ou coisa. Aquela fumacinha foi subindo e eu tava flertando com o RH já, né? Falei, cara, isso vai molhar todo mundo aqui, vai disparar o chuveirinho lá. Graças a Deus não. Tudo muito calculado pelo Rodrigo, a fumacinha não chegou lá em cima, mas foi uma contação de histórias linda, algo maravilhoso. Né? Tu tem alguma história, talvez não a preferida, mas uma que tu se emociona, que tu se conecta mais com ela entre todas essas que tu conta aí? Acho que a minha área hoje, voltando um pouquinho, né, é storytelling para turismo. Então, essa maneira, eu digo, a técnica de contar a história existe lá desde a jornada do herói, então eu estou aplicando isso, né?
Cara, vou te dizer, eu não consigo pensar numa história tão emocionante de Floripa. Eu gosto muito de contar a chegada e a morte do Francisco Dias Velho, né? Que foi morto por piratas, então eu consigo narrar isso, né? Uhum. Eu acredito que consigo trazer coisas muito simples para o cotidiano das pessoas, mas que elas se conectam. Por exemplo, quando eu explico a briga entre Portugal e Espanha, Uhum. eu trago para uma comparação e te pergunto, tu tens irmão ou irmã? Uhum. Tens irmão ou irmã? Eu tenho, É. tenho duas E irmãs. tu te lembra, por exemplo, que quando tu pegava o copinho assim, vamos ver os copos iguais aqui, tu botava assim pra ver qual tinha mais suco e tal, Perfeitamente. né? Então isso Até hoje. até hoje. E eu digo, olha, Portugal e Espanha faziam mais ou menos a mesma coisa com a linha de Tordesilhas, e eles conseguem conectar com aquele sentimento, né? Aham. E eles dizem assim, até que eles decidem uma coisa bem importante. O que eles tretavam? Dizendo, olha, estavam brigando por ouro, por áreas estratégicas e tal. Até que eles decidem uma coisa muito fácil e importante. A gente usa até hoje. Quem chegar primeiro, pega. O Tiposidetes. Você é dono daquilo que você ocupa. Uhum. Entende? Então, não tem como uma criança de 8 anos e algum adulto de 70 ou não voltar à sua infância ou não se identificar com aquele sentimento de querer tomar o que é do outro. Uhum. Então é nessa emoção, na forma de contar que eu vou melhorando. Certamente tu ouviu falar, agora se eu chegar, o Tiposidetes, pô, que palavra, que pedante, né? Uhum. Então eu digo, é isso que funciona, só que eu trago primeiro a maneira mais agradável. Então essa é uma coisa que eu um dia pensei, né? Como é que eu vou contar isso? Eu falei, mãe, são dois países que estão brigando por fronteira, né? Uhum. Digo, é que nem um manezinho que passa o fio de nylon, ele diz assim, esse terreno agora é meu. Então a ideia passa. Então são essas coisas que funcionam. Mas eu gosto muito também de contar minha própria história, porque eu acho que ela é uma teimosia que ajuda a mostrar que funciona, sabe? Como são os processos. Eu não deixei de estudar Uhum. em nenhum momento, né? Até porque Podia tem que estudar muito pra conseguir. Eu poderia, por exemplo, até o modelo que eu trago de walking tour é inédito no Brasil e no mundo. Por quê? Vai, por exemplo, São Paulo, eles têm muito mais volume. Eles têm, às vezes, 2, 3 tours por dia. Então, eles conseguem nessa escala. Mas tu olha, eles têm uma pegada um pouco mais turística, né? É normal de qualquer lugar walking tour, né? Exceto se o guia é muito dedicado. Mas eu não me reduzo a 3 ou 4 roteiros, ou 5, que é o máximo. Eu já tenho 25 roteiros na cidade. Oh. Então, quando eu vou me dedicando a criar coisas novas, eu também estou saindo da minha zona de conforto, eu estou pesquisando de novo, estou criando coisas que eu talvez não precisasse. Mas essa é a motivação também. Eu estou criando agora, vai estrear amanhã, na sexta-feira, um roteiro entre 2 lugares que absolutamente não são turísticos. Ele começa na pracinha do avião, sabe onde é que é? Não, eu sou de Blumenau, Rodrigo. A pracinha do avião, onde aconteceu um acidente aéreo em 1968, 2 aviões da Escola da Fumaça bateram, um caiu ali, um avião. Então, as pessoas sabem mal e mal, alguns nem sabem que existe essa praça. Começo ali e vou até a praça 17 de novembro. Hoje, Praça de Getúlio Vargas, também conhecido como Pracinha dos Bombeiros. Então, pô, ali funcionou o primeiro internato da cidade em cima da praça. Um padre uma vez, aí pesquisando, né? Um padre uma vez que demolia a catedral, construiu uma ali em cima. Então, assim, como é que eu vou usando esses elementos e procurando boas histórias para contar? Então, às vezes é isso, elas estão escondidas lá no jornal, e eu não sei como as coisas vão aparecendo exatamente, porque tu tá pesquisando uma coisa e tu encontra outra. Opa, isso aqui um dia vai ser útil. Isso aqui, então, é a pecinha que vai ficar de fora, mas uma hora ela vai entrar, né? Essa história do padre, por exemplo, eu encontrei faz mais de um ano, e disse, um dia eu vou pegar essa história, eu vou contar essa história. Até porque tu tem que conectar essa com uma outra, ver qual que é o enredo dela, porque tu precisa manter todo mundo num estado de êxtase ali, de atenção. Exatamente. Né? É o teu business, é o teu negócio. Perfeito, boa fala, né? Tem técnica para isso. Então, por exemplo, o tempo que eu vou levar. O tempo que eu vou levar no tour total. Quanto tempo vai levar a minha fala naquele ponto, naquele momento, para eu manter aquele clímax e próximo ponto. Então, tu tem que ter o timing, a gente melhora muito, né? Então, um storytelling com tanto... Hoje, se tu imaginar que eu não tenho tanta tecnologia no sentido de uma tela, realidade aumentada, outras coisas, eu preciso ser muito bom na oratória, preciso muito bom no storytelling. Então, assim, a base do meu trabalho, ela é simples na teoria, mas para conseguir fazer isso, manter as pessoas ocupadas, com o carro passando, com o ônibus que eu não sei o quê, por 1h30, às vezes 2 horas, então muito estudo de desenvoltura, né? Não é só quanto eu sei, é como que eu vou trazer isso, né? Então, bem que tu faz. E devem ter histórias. E devem ter histórias na ilha que são incríveis e que daqui a pouco tu vai conseguir conectar, mas para fazer essa conexão tem todo um outro trabalho. Tem uma história que eu acho incrível. Eu sou pai agora, fui pai agora. Minha filha tem 5 meses e quando ela tava na barriga da minha esposa, eu li O Pequeno Príncipe para ela, né? E tem uma história que sempre ouvi falar de Floripa, não sei se é verdade ou não, do Antonier de Saint-Exupéry,
né, que esteve por aqui. É verdade? Com toda certeza. Olha aí. Com toda certeza. Pra gente, Zé Perri, né? O Zé Perri, Zé Perri. Inclusive aqui no Campeche havia alguma certa dúvida se ele tinha estado. Né? A Mônica, Mônica Corrêa, que é uma jornalista, encontrou esses recortes de jornal. Tem um livro aqui que fala Deca Zé Perri, né? O seu Deca Rafael, pescador aqui. Imagina a coisa que era numa ilha iluminada com luz de pomboca. Chegava um avião aqui no Campeche, não só o do Zé Perri, mas também o do Zé Perri, né? E o cara, um era semi-analfabeto, o outro só falava francês, e os dois criam um laço de amizade. Que coisa bonita deve ter sido, né? Cara, isso deve ter sido impressionante. A gente imaginar essa cena da chegada, né? Eu acho mais uma coisa incrível ainda. Sabe que o primeiro casamento coletivo da ilha aconteceu aqui no Campeche para abrir o campo de aviação, para vender o campo para os franceses? Mentira. Os terrenos estavam todo aquela coisa desgrenhada. Terreno de Manezinho, né? Então tiveram que fazer um grande casamento coletivo. Essa área que hoje é ali, do lado da Pequeno Príncipe, que é toda da aeronáutica, é fruto de um casamento lá atrás para os franceses comprarem e construírem o campo. Então a Avenida Pequeno Príncipe, por exemplo, era parte da antiga pista, né? A Auroreal era a principal rua do Campeche. Então é quase impossível, né? Tu imaginar isso. Não, mas tu vê o desenho das pistas. Sim, assim, sim. né? E, Rodrigo, com certeza tu sempre foi um apaixonado por Floripa, né? Quando que tu entendeu que, cara, isso pode virar um business? Isso aqui vai ser um negócio? Boa, excelente pergunta. Eu sempre recorro à minha infância primeiro, que eu dizia, as pessoas riam do nosso sotaque, então tem uma coisa que é um pouco de dor lá, né? E eu fiquei quase 10 anos fora de Floripa. Quando eu voltei, eu não encontrei mais nem a cidade nem as pessoas. Naqueles 10 anos, eu fiquei fora 2002, mais ou menos até 2010, assim. Quando eu voltei, falei, gente, a minha rua agora tá asfaltada, tem um monte de prédio aqui, cadê a minha raça, cadê meus amigos, né? E eu voltei para trabalhar na época no Diário Catarinense. Eu circulei, rodei o estado trabalhando na imprensa. E, cara, cheguei e teve um dia emblemático que eu escrevi. A gente tinha um quadrinho que era meio motivacional, tal, e eu escrevi, era aniversário do Zininho, sei lá, aniversário de Floripa. Jamais algum poeta teve tanto para cantar. Que é o clássico, né? O hino de Floripa. E eu mostrei para meus colegas, uma parte assim, não fazia ideia do que era. Alguns, né? Pelo menos uma parte. Então, eu pensei, nossa, isso é grave. Ou seja, se no principal veículo de comunicação as pessoas mal reconhecem o que é para ser o suprassumo da cidade, tem que conhecer o Rancho de Amoraíra, tem muita coisa para passar. E eu defendia pautas locais, tal. Depois eu fui editor executivo do Hora de Santa Catarina, que era o Jornal Popular, e defendia muito esses temas locais. Eles diziam, não, mas isso não é turismo. Eu falei, gente, não estou falando de turismo, estou falando de identidade. Então, se um povo não se reconhece de dentro para fora, se a gente não fala de temas que tocam na essência das pessoas daqui, não dá para esperar que quem vem de fora faça isso. Então eu sempre falei, eu dizia, eu tenho que conversar com minhas pessoas, com o meu povo primeiro. É o que o Franklin Cascais fazia. Então não estou inventando nada, eu estou talvez repaginando, né? Mas o Franklin dizia, ele ia nas comunidades mais simples para anotar, para escrever, para ouvir as histórias, para documentar as histórias e depois reproduzir essas histórias. Então, ao invocar a oralidade, que é a principal ato do meu trabalho, eu estou trazendo uma ancestralidade de pelo menos 250 anos. Porque os açorianos, especialmente, contavam essas histórias, assim como o povo negro também, né? Contando as suas histórias de uma maneira mais simples, em que a gente reúne as pessoas, conta essas histórias. Vou te contar um negócio que aconteceu uma vez comigo sobre ter certeza, né? Cara, quando eu fiquei doente lá em 2020, a gente me perguntava muita coisa. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não botei isso na cabeça e eu estou insistindo, né? Por uma paixão, né? Às vezes, quando a gente está empreendendo, a gente fica até meio cego, né? Insiste mais um pouco, né? O empreendedor é um bicho complicado, né? E aí, uma pessoa que era muito próxima a mim me trouxe um baralho dos indígenas americanos. Né? Tira uma carta tal que simboliza. Aí tinha, sei lá, 70 cartas por aí. Puxei uma carta, sabe qual carta me saiu? O Contador de Histórias. Que era um topete vermelho, claramente não é o meu caso, em que esse indígena ele era poupado das batalhas, mas ele ia, assistia, documentava e voltava nas tribos para contar o que estava acontecendo. Então ele era um guardião das memórias do que estava acontecendo. Tirei essa carta e falei, olha, 1 ano depois eu encontro esse baralho de novo, tiro a carta, adivinha quando a carta cai de novo? A mesma carta. Então, a minha intuição também se eu tenho alguma dúvida, algum momento, a minha intuição ela vai certeira. Uma história acho que eu não tinha contado, contei para alguns amigos, né? Então, pode ser todo método, resultado financeiro, prêmio, mas na intimidade isso me tocou profundamente. E tu já parou para pensar que o Rodrigo Contador de Histórias impacta milhões de pessoas
Vou te dar um exemplo muito clássico. A minha irmã e meu cunhado moram em Floripa. E eles foram passar agora 7 meses nos Estados Unidos. Né? E eles têm 2 filhos, meus afilhados, meus sobrinhos, a minha afilhada e meu sobrinho. E aí, perguntando pra eles, e aí, o que vocês vão levar daqui e tal, não sei o que. Eles falaram uma coisa que a gente não pode esquecer, é o boi de mamão. Eles amam esse boi de mamão, eles idolatram esse boi de mamão, assim como outras tantas histórias que acontecem ali. E eles levaram isso para os Estados Unidos, apresentaram lá, estão falando para todo mundo, ou seja, o pessoal lá nos Estados Unidos está vendo. Como é que tu vê isso? Dessas histórias da ilha que tu conta, que o pessoal do Meu Boizinho conta e tantos outros contam, estão indo pro mundo inteiro. O Manezinho venceu. O Manezinho venceu. Não, Desculpa de cortar, mas o que eu acho muito legal é que a minha irmã é de Blumenau, né, e o meu cunhado é de Frederico Westphalen. Sim, lá no interior do Rio Grande do Sul, sim. Isso. E vieram, aí casaram, vieram morar aqui, enfim. E tem essa cidade como a cidade deles, né, defendem essa cidade como a cidade deles e tem essa cultura muito forte. Como é que tu vê isso ganhando o mundo? Acontece e precisa acontecer, né? Teve um momento que a gente era muito apertado. Eu acho que o boi de mamão é um excelente escape para a gente voltar a falar disso. O que eu quero dizer? Teve um momento que os grupos de boi quase desapareceram. Né? Parecia que era, até parece, era coisa manezinha. Hoje, assim, aparece um boi de mamão, junta a gente, as pessoas procuram, né? Então, os colegas do Meu Boizinho também conseguiram modernizar uma coisa secular, né? Coisa que vem lá ali. E é uma coisa que é muito litorânea catarinense, é muito interessante, né? Não vou alongar muito, mas a história do boi, ela se conecta, de certa maneira, com a história brasileira, do folclore brasileiro. Né? Aquela história do boi que fica doente, alguns dizem que comeu o coração, comeu a língua, enfim. Mais personagens como a Maricota só existem aqui. Personagens como a própria Bernunça, que teria vindo lá, inclusive da região de Ilhota, ali, Gaspar, que seria a Brenúncia, ou seja, meu Deus, que coisa horrorosa, teria vindo do litoral catarinense. Então só surge aqui, não existe Bernunça no norte, nordeste. Né? Então tem um mix ali de criação, manezinha mesmo, né? Vou dizer manezinho, de São Francisco do Sul até a Laguna é todo mundo meio primo, né? É tudo meio peixeiro, assim, né? Então tem uma criação nossa também. Eu costumo lembrar sempre, tem uma parte da identidade açoriana, mas tem uma parte que é manezinha. Né? O pirão é um encontro manezinho com indígena, né? Por exemplo, né? Quando a gente está consumindo isso. Cara, eu estava falando sobre alcance, né? Tem gente que me vê do Japão, às vezes, certamente manezinho que mora, gente que me vê da França, né? Estados Unidos também tem gente, a gente vai olhando assim pelo alcance, né? E as pessoas elas estão com orgulho desse mundo mané. Isso é muito importante. Eu acho que é a coisa mais importante, que é trabalhar o senso de pertencimento, quaisquer que sejam. Então eu tava nessa pegada lá atrás. Quando eu comecei a usar a camiseta de manezinho, né, com frase, expressão, dicionário, a gente tava numa pegada que tinha muito humor. Né? E continua tendo, assim, tem bons humoristas manés. E eu não queria me posicionar dessa forma. Dizer, eu sou um contador de história, o humor pra mim é um elemento. É claro que quando eu faço, né, o meu mané card lá, o visto manezinho, eu tô usando um pouquinho do humor. Claro. Mas eu tô tentando, na verdade, vender pertencimento. O teu visto manezinho, o jeito que tu vem de fora conseguir tirar o teu cartão. Né? Então, a tua identidade pra cá. Então, é o mínimo de aproximação, né? Como eu pergunto, por exemplo, já viste a pomboca acesa? Tu já viste naquele dia, a pomboca acesa. Né? E uma coisa que eu acho muito legal é que no sul do Brasil, eu acho que o Rio Grande do Sul tem esse pertencimento muito grande, né? Perfeito, forte, né? Aqui. Inclusive isso nos fez nos escondermos durante muito tempo, exato, né? Exato. Tanto é que se tu for mais pro oeste, o Rio Grande do Sul, essa cultura vai pra lá, né? Sim. Mas Santa Catarina, Floripa é o que mais tá aflorando. Muito fruto do teu trabalho, muito fruto do trabalho do pessoal do Meu Boizinho e de tantos outros. Muita gente, né? Belica lá dos anos 90, Seu Maneca, então assim, tem uma turma que vem assim, Valdir Agostinho, 50 anos de carreira, né? Bandas como Das Aranha com 30 anos, Irie fazendo 25 anos, né? Então é importante que, eu digo, tem muita gente caminhando nessa direção, né? Eu digo, a gente tinha alguns elementos. Nos anos 90 teve um movimento chamado Mané Beat, com 8 bandas que eram completamente diferentes entre elas, mas a única semelhança entre elas era o sotaque. Né? Então, por exemplo, a gente ainda lembra dos ativos aqui, o John Bala Jones, o Das Aranha dessa época, né? Tijuqueira, né? Então tudo, algumas bandas estão voltando agora, não dá para voltar todo mundo, que alguns se brigaram, enfim, né? Ou ficaram pelo caminho. Mas é um movimento, só reforçando, né? Existe há algum tempo, mas agora a gente parece que tem uma massa, sabe? Assim, a gente conseguiu transpor, né? E eu vejo muito, principalmente, as crianças adotando muito isso. Os meus sobrinhos e a minha filha, é muito forte isso.
E eu comecei a ver que quando eles contavam a história do Boi de Mamão, eles inventavam personagens. Ou seja, aquilo era tão deles que eles inventam personagens. Aí eles inventam Que personagem, maravilha. inventam história, inventam que o personagem estava no shopping Beira-Mar. E aí começam a surgir personagens atuais naquela história deles. Perfeito, que lindo. E isso é a criatividade. Na Bernunça deve ter surgido de alguma coisa assim. Exato. Tem uma coisa que o pessoal acha genial, né? Tem Boi de Mamão que tem urso preto e urso branco. Oi. Assim, o que tem urso com isso? Não tem urso nada a ver com isso, né? Já deve ter se perguntado, né? E o urso é incorporado porque vinha circo para a cidade e tinha urso. Uhum. Então as pessoas começaram a trazer outras coisas e foram incorporando outras culturas. Tem Boi de Mamão que tem zangão. Né? Então, essa criatividade que tu citas das crianças é sensacional. Ela certamente vai impactar em outros personagens do Boi de Mamão. E ainda, as crianças são um caminho necessário e possível para a gente conseguir avançar nisso. Porque eu atendo muita escola. Uhum. As crianças aí de segundo até quinto ano e tal. Uhum. Então, as crianças têm essa coisa do Boi de Mamão, que de fato mexe muito com elas, mas elas chegam contando as histórias pro pai. Pai, eu conheci o Guia Manezinho. E me marcam disso, assim, ó, eu levo meu filho para passear, mas eles dizem, mãe, tu não é boa que nem o Guia. Uhum. Então, assim, os filhos estão levando os pais para contar as histórias que eles aprenderam no centro. Cara, que maravilha isso. Imagina quando isso acontecer com a tua filha, né? Olha, alguma coisa que ela ouviu, ela vai. Então, assim, ela se apropriou daquela história. Na base da educação de patrimônio, lá a gente tem o TOR. E o TOR que tem um tema, tema, organizado, relevante e... Faltou o último aí, meu Deus do céu, fugiu. É que vem no inglês, enjoyable, tá? Okay. Agradável. Então ela tem que ter um tema, tem que ser relevante, tem que ser organizado e tem que ser agradável. Se tu não segue isso, ficou no meio do caminho. Bom, e a base delas é quando tu é capaz de ensinar para alguém alguma coisa que tu ouviu. Então quando tu já chegasse naquela base da pirâmide que é a mais importante, tu levou adiante. Isso é muito importante. Tanto é, né, que os órgãos de patrimônio medem, por exemplo, como que a gente vai considerar que algo já é patrimônio imaterial, ou seja, que é capaz de passar de uma geração para outra. E alguns países, a maior parte dos países leva em conta 3 gerações. Por quê? Tinha o meu avô, que me ensinou, e eu fui capaz de ensinar para meu filho. Algumas coisas, eles pulam uma etapa, né? Algumas coisas assim, elas são tão bombásticas que, por exemplo, o reggae é patrimônio da Jamaica. Cara, não precisou alguém antes do Bob Marley ensinar pro Bob Marley, né? Exato. Sim, assim, em alguns casos como esse, o patrimônio ele é tão potente que ele não precisa dessas 3 gerações. Claro. Mas em geral é isso. Então, quando eu cito as crianças ensinando, a gente tá quase invertendo essa lógica, né? Porque elas estão trazendo isso. E é muito legal, porque é pai primeiro que tá aberto a isso, né? Como tu diz, é pai de Rio Grande do Sul, com a mãe paranaense, carioca, enfim. E as crianças tendo essa oportunidade e levando isso para os pais também estão dizendo, eu quero levar meu filho no Boi de Mamão, eu quero criar meu filho, eu quero que meu filho conheça a história da cidade que ele está vivendo. Isso é uma coisa que a gente não via, ou pelo menos eu não percebia há alguns anos, né? E o orgulho que eles têm de falar como manezinho, de dizer eu sou manezinho, tudo, eu acho que isso está voltando, né, de alguma maneira, e muito fruto do teu trabalho. A gente chegou no nosso momento TXM. Diga. Momento TXM, eu te faço 3 perguntinhas, uma para cada letrinha do nosso método ali. Perguntinha Fink. Uma frase que te inspira. Deixa eu pensar. Se dá pra cortar, deixa eu pensar. Fique à vontade, fique à vontade. Menor que meu sonho não posso ser. Lindolf Bell. Boa. Lá do Vale do Itajaí. Que fica bonito até em inglês, né? Smaller than my dream, I cannot be. Até fica bonito em inglês também, né? Bonito. É um poeta catarinense, né? Essa é uma parte do poema do Andarilho. E essa frase mexe comigo há muito tempo. Então eu sonhei alcançar o que eu estou alcançando, mas eu ainda não deixei de sonhar. Então, cada vez mais eu quero entregar mais coisas para a cidade. Por mim primeiro, né? É muito sobre o que eu acho que eu posso deixar de legado. A gente pensa, né? Diz que depois dos 40 tu começa a pensar o que vai estar escrito lá na frente, né? Na minha lápide, né? Então é esse legado que eu quero deixar. E ainda quero sonhar bastante. Que continue sonhando, por favor. Perguntinha Experience. Uma experiência memorável. Pode ser uma viagem, analógico, digital, produto, serviço. Viagem. Conheço quase 40 países. Foi numa viagem que eu descobri o Walking Tour.
fazendo. E isso lá em 2010. Então, assim, aquilo foi mexer comigo e eu virei isso. Eu vou fazer isso um dia em Floripa. Quando eu fui lá para fazer minha pré-incubação lá no TXM em 2016, aquilo que eu quero, mas eu quero fazer um pouco diferente. Quero fazer mais voltado pro meu povo. Pra onde foi a tua viagem que tu Naquele conheceu? ano foi um mochilão pra Europa. Eu viajei até um pouquinho mais tarde, né? tá. Primeiro eu achava que eu nunca ia conseguir, né? Juntar dinheiro, Uhum. era uma família mais simples. E depois disso eu peguei gosto por viajar. Então, e recentemente, vou citar a mais recente, eu tive uma experiência na Patagônia. Fui pra Patagônia, Argentina, lá no final. É o Calafate. Uhum. Glaciares absurdamente grandes, assim. Ali glaciares que chegam a 70 metros de altura. 70 metros. Que animal. Sensacional. As experiências são muito sensoriais e acho que é isso. Meu experience é essas duas viagens. A primeira que trouxe para o trabalho e essa última me mostrou de novo, ó. Descansa um pouquinho também, recupera as energias e toca a ficha. Perguntinha Manish, uma regra ou ferramenta de gestão que tu utiliza? Olha, eu utilizo o WhatsApp, não é exatamente de gestão, né? Mas como eu utilizo muito as funcionalidades do WhatsApp, eu acho que ela me ajuda bastante o business, né? Boa. E além disso, eu tenho uma ferramenta que é uma ferramenta manual, que é a Alexa Manezinha. Aí, ó. A Alexa Manezinha é a minha assistente, minha primeira colaboradora, por assim dizer, né? Eu digo, ela é melhor que a Alexa original, porque ela cobra cliente, aí, ela responde rápido, boa. né? Ela é muito carismática, né? E fala, maneja isso. Então, meu agradecimento aqui para a Alexa, minha querida. Eu consigo muito da operação por causa do trabalho dela. Então, ela é uma manezinha. Eu digo, a minha empresa tem cota de 80% para manezinho. Né? E é isso. Então, a minha organização hoje passa muito pela Alexa. Né? A gente obviamente usa Google Agenda, usa alguns alertas e tal, né? Mas o WhatsApp Business, para mim, hoje é muito importante para a realização do meu trabalho. Muito importante. Rodrigo, tu é um empreendedor, né? Dentro de Floripa. Como é que tu vê hoje o Rodrigo empreendedor antes de passar pelo Co-Creation e depois de passar pelo Co-Creation? Outra, cara. Também tem um pedaço da vida nisso, né? É bom lembrar que tem um tempo, né? 2016, 2024 são 8 anos. Então, aprendi a vender mais. Eu tinha clareza da minha ideia e eu tinha certeza de onde eu queria chegar, mas eu não tinha exatamente certeza do caminho que eu ia percorrer. Então, eu sabia que dava para chegar. Hoje eu tenho mais convicção na hora de fazer uma venda, eu tenho muito mais noção do que é valor de negócio, porque todo mundo diz, teu negócio vale isso. Vale mesmo. Ou tu tá... Né? Porque não quer pagar. Eu consigo praticar a ideia de valor de negócio, consigo viver isso com mais facilidade. A noção de percepção de valor, quando o outro não tem aquela mesma percepção, isso me incomoda muito menos hoje, assim, não é. Né? Eu me comunico com muito mais facilidade com o meu cliente. Então, quanto mais eu sou eficiente na minha comunicação, mais fácil vai ser a venda. Eu acho que é isso. Entendi valor, consegui montar uma escala, consegui entender até onde vai a minha hora trabalhada, quanto eu acho que eu consigo valorar e consigo enxergar oportunidades para aumentar ainda o meu rendimento. E, especialmente, eu quero que outras pessoas trabalhem comigo. Uma coisa muito importante, eu posso até ter uma escala de guias, mas eu não quero isso, apesar de criar oportunidades. Eu quero conseguir criar oportunidades em que as pessoas vivam esse mundo mané trabalhando em outras funções que não são de guias. Entende? Por exemplo, a Alexa trabalha comigo, né? Eu quero abrir, aí sim, oportunidade para estudantes de guia de turismo venham aprender o que eu fiz, né? Um dos projetos que eu tenho orgulho, a gente desenvolveu o patrimônio na escola, com a Fiesc. Então, a gente desenvolveu com professores, os alunos criaram walking tours em várias cidades de Santa Catarina, aluno de ensino médio. Cara, tu imagina o cara em Tijucas querendo um walking tour. Né? Floripa, Blumenau, tal, beleza, já é um desafiador. Aí o cara em Tijucas, o cara em Seara, né? Ilhota, né? Então, com a rede das escolas do Senai, a gente conseguiu levar. O primeiro ano foram 5 aí que eu fiz o piloto. A gente fez as cidades aí: Chapecó, Criciúma, Lages, Blumenau e Floripa. Legal. Então foi o teste, né? E no segundo ano subimos para 50 turmas de ensino médio e EJA. Então, tu pensa, quando eu falo em método, né? Assim, como essas pessoas, obviamente, elas não vão ser exímias contadoras de história, mas elas vão ter acesso mínimo
a técnica de formação, noções básicas de patrimônio, como é a educação de patrimônio, como que eu vou melhorar o meu olhar para a minha cidade. Então, o meu orgulho manezinho pode e deve refletir no cara que está em outra cidade menor, em Tijuca, sei lá, em Ilhota, como tu citasse, Ceará, Chapecó, lá no extremo oeste, meu Deus do céu, São Miguel do Oeste também tinha uma turma. Joaçaba. Né? Então, esse senso de pertencimento vai fazer com que as cidades comecem a olhar muito para si. Porque o que a gente sentiu aqui, o cara do interior também sofre. Vocês são cidade pequena, vocês não tem nada. O que vocês fazem? Interior, aqui não tem nada. Né? Então, é claro que vai ter valências diferentes, mas a gente também vai encontrar. Para terminar, um trabalho que eu fiz recente, por exemplo, com São Joaquim, de reposicionamento de turismo deles. Não é a minha identidade, manezinha, passava pela minha capacidade de perceber o que era valoroso para eles e trazer esse valor. E, nós vamos comunicar assim agora. Cara, nós fizemos criamos um site que organiza a atividade turística deles. Então, como a cidade não é muito grande, eu consigo colocar uma parte dos hotéis, restaurantes e tal. Nós organizamos por categoria e tal. E a gente construiu um vídeo. Cara, o vídeo, assim, é um dos trabalhos mais emocionantes. E eu não sendo joaquinense, quando eu vi, porque eu consegui enxergar o que dava para fazer. Quando eu vi, pronto. Cara, arrepiei, assim. E uma das coisas mais simples foi, eu não tinha um locutor conhecido. Eu peguei um senhor, dono de hotel, que tinha participado do processo, a voz dele me marcou uma voz grave, assim. Vai ser só. Massa. E aí ele, puta que massa. Ele termina dizendo, eu sou o São Joaquim, igual a mim não há ninguém. E quando você vier me visitar, serei um pouco de você. Ele termina. Então, assim, a voz dele, assim, a dedicação dele para como ele começou aquele texto duro, né? Ele foi eu treinando, a gente pedindo, puxando, sabe, cara? Então, foi um trabalho que as pessoas da cidade se reconheceram e diziam, meu Deus, a cidade é maravilhosa, cara. Então, é um manezinho que tem uma técnica e que entende que quando a gente consegue passar isso de maneira escalável, tu vai entregar isso para qualquer lugar. Exato. Então, esse é o segredo, né? Nesse caso, eu não entreguei um walking tour, eu entreguei a partir do estudo que foi feito por eles, que marcava a identidade daquele povo e, cara, vamos condensar isso na comunicação. E isso tu pode fazer para várias cidades, localidades que tenham e que queiram divulgar seu DNA, essa sua cultura. Isso aí então, é altamente aplicável. Nós estamos falando, né, então, portanto, de DNA de marca, né? Que é uma coisa que passou que eu passei na pré-incubação, né? Então, esse trabalho tinha sido feito também em parceria com o Sebrae, né? Mas estava aquele DNA ali, né? Então já estava. Agora, como é que nós vamos empacotar isso? Exato. Aí é a minha especialidade, né? Massa. Então, e qual que é a maior dificuldade que tu enxerga pra ti, assim, sendo bem, puxando do teu lado pessoal, assim, de empreender em Floripa? O turismo na cidade não é pensado da maneira como eu atuo. Então, a cidade se vende como turismo de sol e mar. Então, os órgãos turísticos, né, assim, as instituições turísticas, salvo algumas entidades, quando a gente fala, por exemplo, Floripa é DTI, é Destino Turístico Inteligente. Então, a gente tem a Smart Tour, a Juscelia também passou por aqui, que ela vai fazer um trabalho que é referência agora para o mundo. A Juscelia não cansa de ganhar prêmio mundial, né? Mas isso, na prática, a gente continua tendo aqueles caras oferecendo coisa na praia, cobrando caro, assim, problema de trânsito, de água, assim, a Floripa se vendendo com destino de praia. Então, assim, entre o que a gente tem e está consolidado e o que é preciso fazer, há uma distância muito grande. Por exemplo, somos cidade criativa da gastronomia da Unesco. Como que a gente consegue converter isso? Como é que a gente capitaliza isso? Né? Então, a gente teve, ano passado, o encontro de cidades criativas da gastronomia do Brasil aqui em Floripa. Mas assim, não é só... Mas por quê? Onde é que está essa criatividade? Como é que isso vai ficar acessível para as pessoas e também não vai simplesmente desenvolver elitizado? Por exemplo, tem lugares que tu vai assim, cara, eu vou lá porque eu quero comer. Lá eu quero... É um elemento importante, né? Por exemplo, como não ir para Minas e não querer comer tudo, a comida mineira, né? Então, é nesse sentido, né? BH também é uma cidade criativa da gastronomia. Então, eu vejo essa necessidade de a gente conseguir entender todo esse ambiente de inovação. Quando o Vini De Luca foi secretário, ele trouxe turismo e inovação, acharam que era maluco. Mas, na verdade, deu muito certo, porque ele conseguiu trazer, por exemplo, elementos, ele criou uma legislação que permite... lei de incentivo para a empresa de inovação no turismo, né? Como a Smart Tour foi a primeira a se beneficiar disso. Então, conseguir unir essas áreas é fundamental. É o que lá atrás, eu acredito que o Co-Creation queria. Quando ele abriu frentes como a minha de turismo, né? Tinha até outros projetos,
era conseguir trazer o turismo num ambiente de inovação, né? E eu sempre digo, ó, não é concorrência. Quando eu gravei, junto com a Smart Tour, um audioguia para Floripa, estavam dizendo, alguns disseram, tá abrindo concorrência, tu tá gravando aquilo ali, tá tirando o emprego do guia. Gente, se 15 áudios de 2 minutos assustam um profissional, o problema não está nos áudios. Exatamente, Né? exato. Então é exatamente. muito claramente assim, alguém que se contenta com aquela informação de 2 minutos e tá tudo certo. Né? E eu absolutamente não vendo isso, eu não sou o Google, né? Eu tô preocupado com tudo aquilo que vai envolver, né? Aquele caminhar, a observação, a interpretação de patrimônio e o Walking Tour ele tem uma coisa muito pessoal que é fazer boas perguntas, criar reflexões que um áudio de 2 minutos não vai dar conta. Né? A pessoa possa até fazer algumas desses questionamentos. Então, é aproximar ainda mais a inovação do turismo, eu acho que é o grande desafio. Né? A gente acho que tá bem distante disso ainda. A gente tá chegando aí nas vésperas do aniversário de Floripa. O que tu mais ama na ilha? Eu gosto da ilha. Não, eu vou voltar. É porque eu me lembrei do Das Aranha, que é a minha música favorita. O que eu gosto na ilha é de não sair. Eu saio, eu volto, eu gosto daqui. Boa. Estar na ilha, circular pelo centro, encontrar as pessoas, ainda reconhecer a cidade que eu quase vi perder. Quando tu encontra um manezinho, não fiz um walking tour de arte urbana no centro, no sábado, então lotado de novo, e vem uma senhora de 83 anos, rendeira dos ingleses. Ela, eu queria ver como é que essas pintas ia, velho, com a gente amarradona, foi quase até o final. Cara, quando tu vê, como é que tu não vai abraçar uma mulher dessa, né, cara? Ela se dispôs a isso, ela queria ver, ela queria entender as pinturas. Então, assim, olha como a gente está conseguindo criar sinapses maravilhosas, né? Gente que traz... Só falávamos de criança, pô, cara, quanta gente aí de 60, 70 que vem nos roteiros. Deus, eu morava aqui há 30 anos. Então, é despertar o olhar, né? É como que a gente consegue olhar para algo que já foi visto. Vou terminar com uma frase do Casão, que inspira um dos murais, é o Transver Floripa, que é um mural que está lá na Rua dos Ilhéus. Talvez tenha visto, é um mural, talvez ele possa cobrir depois, é um mural geométrico, né, que ele é super colorido, o Casão não faz rostos, etc. Ele pinta sempre geométricos. Ele usa uma poesia do Manuel de Barros, que diz, com os olhos a gente vê, com memória a gente revê, e com a arte a gente transvê. Então basta um passo para o lado para mudar o ponto de vista. É o que eu tento fazer com o meu trabalho também. Inspira em vários, né? Eu digo para a turma, quando eu tô lá na frente do Fritz Miller, para nos conectar ali, né? O Fritz Miller que veio caminhando de Blumenau até Desterro, caminhando de pés descalços. Eu não tenho como não me inspirar e dizer que era um observador como nós, como eu, né? Que olha e se permite parar em um lugar e dizer o que está por trás aqui? O que está rolando que eu não estou entendendo, que eu estou passando muito rápido? Então, essa nossa capacidade de observar, não tem como eu não me identificar com Fritz Miller. Obviamente, gênio. Claro. Eu digo na essência de querer observar. Né? O cara que se relacionava com Charles Darwin, e parte da teoria da evolução tem a ver com as cartas muito respeitosas, né? E, de fato, uma grande amizade formada entre Fritz Miller e Charles Darwin. Fritz Miller, lá, né, que nasceu na Alemanha, foi na colônia Blumenau e morou, se não me engano, 8, 9 anos aqui. E andou por muito aqui. Caminhava, tanto que é o gênio que é muito por causa disso também. Então veja que na história a gente consegue encontrar muitas referências, né? Trouxe até umas referências do Vale e não foi combinado. Olha aí, né? ó. Tem um pezinho lá também. 3 perguntinhas. Um livro. Agora... Ai. Florianópolis, Memória Urbana, para mim a Bíblia. É um livro da arquiteta Eliane Veras, acabou de ser lançada a 4ª edição. Ela vai trazendo mudanças urbanas da cidade de Desterro lá do final do século XVIII até comecinho do século XX. Então é sensacional. Ela vai conseguir fazer as descrições. Para mim, é a Bíblia. Quando eu vou começar algum estudo, é por ali que eu começo, daí eu vou começar a desmembrar. Filme? Pô, cara... Pula, depois eu volto no filme. Tô pensando em alguma coisa emotiva aqui. Que a última é muito fácil. Uma música. Música, pô, pra mim é muito fácil. Música... Olha, vamos voltar no filme. Uma pessoa que te inspira pode ser também. Meu pai.
Meu pai... Vou contar rapidamente. Meu pai esteve comigo nos momentos mais importantes, bons e ruins da minha vida. Eu acho que nós temos muita ausência de referência de bons homens hoje, né? Nós precisamos de boas referências. Homens que têm um comportamento que a gente pode se inspirar. As mulheres estão muito bem nesse aspecto. E o meu pai me inspira nos seus valores, nas suas atitudes, na maneira como ele vê o mundo, inclusive nas deficiências dele, em assumir as deficiências dele, né? Enquanto ser humano imperfeito. Então, ter meu pai me traz ao mesmo tempo uma grande responsabilidade por ser filho do meu pai. Todo mundo tu é o filho do Sérgio, né? E ao mesmo tempo dá um orgulho e me sinto muito abençoado. Então, meu pai me inspira profundamente. Minha música... já soltei um pouquinho da música, né? Mas eu fico entre duas do Das Aranha ali. Afinar as Rezas, que eu gosto muito, né? Afinar as Rezas, ela mexe muito comigo, porque eu tinha um amigo que partiu e eu adorava Afinar as Rezas. Ela conta uma história de Floripa, né? E essa outra que eu digo, A Noite Chegou, né? É do Das Aranha. Então, A Noite Chegou também mexe profundamente. Eu gosto da ilha. Eu saio, eu volto, eu gosto daqui. Que maravilha. Rodrigo, pra gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que tu terminasse a frase que eu vou começar. Ser manezinho é? Sentir Floripa na veia. Aí, ó. Aí, ó. Que maravilha. Sentir Floripa na veia. Cada pedaço da cidade. Que maravilha. Rodrigo, obrigado demais pelo bate-papo. Obrigado pelo teu tempo aí. Tamo junto. Espero ter feito perguntas que ninguém tinha feito ainda. Vamos bem, né? Ver que algumas vezes tanto não estão preparados que eu tive que dar uns meus pulos aqui, né? E obrigado demais e parabéns pelo trabalho que tu faz, pelo baita empreendedor que tu é aí. Obrigado, Co-Creation. Vocês são parte da minha história. Lá atrás, Salomão, Clarissa, amigos que eu fiz no Co-Creation Lab, né? Lá atrás, são pessoas que são extremamente caras, para mim hoje, caras estimadas, né? E eu tô aqui disposto a contribuir com vocês também. A minha história, pelo menos a minha história, pode ser que motive outros também. Né? Tomara que traga mais gente. Obrigado. A gente tem um presentinho pra ti aqui, ó. Coisa linda. A nossa sacolinha da TXM com os brindezinhos que temos aqui dentro. Obrigado, queridos. Coisa boa. E você que tá aí em casa vendo, ouvindo a gente, muito obrigado. Aproveita lá, segue os nossos canais, segue as nossas redes sociais, segue o Rodrigo, segue Guia Manezinho também. Fique bem, fique em paz e daqui a 2 dias, parabéns Floripa. Valeu, tchau.